Carlos Daniel pergunta se Paola está fingindo. Piedade pede para Cacilda preparar um copo de vinho com ovo para Paulina, mas ela dispensa, pois só quer deitar. A querida agradece a preocupação de todos e se retira com Lalinha. Piedade acha Paulina uma santa. Carlos Daniel pede para Paola apertar sua mão caso ela esteja ouvindo. Ela não mexe um dedo, e Carlos Daniel apenas torce para que Deus a perdoe caso isso seja teatro. Em seguida, Leda aborda Carlos Daniel querendo saber se era Paola mesmo. Ele confirma. Leda se alegra, já que finalmente vão poder prender Paulina. Carlos Daniel se retira sem dizer um ai pra maldita. Paulina desabafa com Lalinha sobre ir embora e deixar Carlinhos. Lalinha deixa escapar que Paola está na clínica São Lourenço, assustando Paulina, que se chateia por ter estado tão perto da megera. Lalinha se retira, deixando Paulina sozinha. Leda insiste para levar Carlos Daniel em casa. Ele prefere pegar um táxi, mas a megera ameaça fazer um escândalo. Carlos Daniel é vencido pelo cansaço e acompanha a lobisgoia. Abigail tenta saber o que está perturbando Viviana. Ela dispensa conversar com a madrinha, mas Abigail insiste para ajudá-la. Carlos Daniel e Leda batem boca por ela ter denunciado Paulina para a polícia. A insuportável segue insistindo que Paulina sequestrou Carlinhos, mas Carlos Daniel exalta a benevolência dela e dos que acolheram seu filho. Leda acusa Carlos Daniel de estar apaixonado por Paulina. Ele confirma que está, e ela o esculhamba, lembrando que ele tem 1 tonelada de chifres graças a Paola e agora está caindo nas garras de uma bandida. Carlos Daniel exige que ela pare, mas Leda continua despejando suas teorias de que Paulina arquitetou tudo de ruim para os Bracho. Ela chama Carlos Daniel de imbecil, e ele rebate dizendo que ela não passa de uma venenosa calculista e hipócrita, diferente de Paulina, que é uma ótima pessoa. Leda afirma que a doação de sangue foi um truque para impressionar Carlos Daniel e pergunta há quanto tempo ele está apaixonado por ela. Carlos Daniel avisa que isso não lhe interessa. Paulina sonha com o aniversário de Carlos Daniel. Aquela cena da abertura, lembra? De repente, Paola surge com a polícia e ordena que a prendam. Paulina se debate na cama, diante do pesadelo de ser levada para a viatura, na frente de Carlinhos e Lisete, que assistem de longe, na companhia de Paola, sorridente ao vê-la indo embora. Paulina acorda atordoada e espera que tudo isso acabe. Viviana abraça Abigail e quase conta o que está acontecendo, mas prefere ficar em silêncio. Abigail suplica para a sobrinha confiar nela, mas Viviana sai. Leda confia que Paulina será presa, ainda mais que Willy ratificou a denúncia dela. Carlos Daniel se revolta ao saber disso e ordena que Leda se afaste da vida dos Bracho. Leda garante que não será fácil se livrar dela. Carlos Daniel deixa claro que ela nunca mais voltará à casa dos Bracho, até porque Piedade não quer mais vê-la. Leda reclama de Piedade ter sempre preferido a Sazinha. Carlos Daniel reitera que ama Paulina mais do que amou Paola, pois ela é generosa, forte e bem diferente de Leda. Ele sai, deixando a megera quase explodindo de raiva. Mais tarde, Carlos Daniel desembarca do táxi e entra em casa. Ele não nota que está sendo observado de longe pelo oficial. Carlos Daniel aborda Piedade e revela que Willy denunciou Paulina. Piedade não se surpreende e pede para o neto deixar a querida descansar. Carlos Daniel conta que viu Paola e ela está mesmo parecendo uma morta-viva. O jeito é esperar. Piedade afirma que não se surpreenderia também se fosse tudo uma farsa. No dia seguinte, Carlos Daniel conta para Carlinhos que Moacir e Isabel cuidarão dele enquanto ele se ausenta. Carlinhos pergunta da mamãe e Carlos Daniel só espera que ela venha depois. Lali avisa a Paulina que Piedade está esperando-a na mesa do café. Paulina se senta à mesa e Piedade conta que Carlos Daniel está para chegar da clínica, depois de passar a noite com Carlinhos. Paulina demonstra estar mais descansada. Piedade arranca a paz da coitada ao revelar que Carlos Daniel esteve com Paola. Carlos Daniel chega em casa e pergunta para Lalinha quem de todo mundo. Piedade fofoca que Paola está que nem uma morta-viva e que seu neto humilhou Leda. Carlos Daniel aparece e cumprimenta a vovó. Ele pergunta como Paulina vai e ela diz que vai estar esperando a polícia vir buscá-la. Na clínica, Willy conta para Stephanie que o bebê está fora de perigo e que a culpada disso tudo vai pagar por tudo.
Stephanie descobre que Willie denunciou tanto Paulina como Paola pela usurpação, então não tem como ela escapar. Ela exalta o feito de Paulina ter salvado seu filho, mas ele só reclama do filho agora estar levando o sangue da usurpadora. Carlos Daniel insiste para Paulina fugir, mas ela não fará isso. Stephanie se estressa por Willie ter denunciado a mulher que salvou sua vida. Willie exige que ela não o critique, pois tudo é culpa da inimiga, e faria a denúncia com transfusão ou não. Adelina avisa que está indo embora, e Willie a acusa de sair para ir alertar a usurpadora. Amador chega diante da casa dos Bracho. Carlos Daniel e Paulina conversam sobre a transfusão. A campainha da mansão toca. Piedade acha que é Patrícia, mas Paulina tem certeza de que é a polícia. Adélia se intimida com a presença dos oficiais. Eles exigem acompanhá-la até a patroa. Larinha observa Amador de longe e começa a perceber a verdade. Carlos Daniel se arma todo ao ver os policiais e Paulina mantém a calma. Ele avisa que ela não é Paulina, mas Amador mostra um mandado em nome de Paola. Carlos Daniel tenta alegar que ela não pode ir pois está doente por doar sangue demais, mas Paulina se entrega sem ressalvas. Paulina é algemada com toda a resignação e assume diante de todos que é Paulina Martins a usurpadora. Stephanie reclama da família ficar ainda mais contra ela, mas Willie não tá nem aí. Adelina se despede da filha e sai. Stephanie ressalta que Paulina doou sangue para salvá-la. Willie acha que tudo isso é teatro para ela sair como mártir e torce para ela não transmitir seus genes podres para a criança. Amador anuncia que Paola está toda lascada, só piora a situação de Paulina. Piedade e Carlos Daniel negam que ela tenha algo a ver com isso, mas Paulina pede para pararem com essa discussão. Amador recomenda que Carlos Daniel busque um advogado e sai com Paulina. Laria puxa o então namorado e quer saber a verdade. Amador assume que é da polícia e isso tudo era parte de uma investigação. Larinha lembra que ele prometeu se casar com ela. Amador pede desculpas, mas não escapa de levar uma merecida bofetada. Todos ficam chocados. Amador anuncia que Larinha tem razão em bater nele. Piedade tenta ir junto, mas Carlos Daniel avisa que vai com a amada. Patrícia se depara com Paulina sendo arrastada e fica aflita. A coitada pede para não haver despedidas. Lisete vê a cena e pergunta aonde o papai e a mamãe vão. Paulina quase passa mal ao ver a filha de longe e só diz que vão resolver umas coisas. Lisete pede a fantasia da Mulher Maravilha e Paulina garante que trará quando voltar. Lisete se despede da mamãe. Paulina dá tchau aos pandarecos e desperta a tristeza de todos. Ela é colocada numa viatura e se despede da casa que foi seu lar por tanto tempo. Em seguida, Amador retira as algemas de Paulina na delegacia e sai para avisar Merino. Paulina aconselha Carlos Daniel a se resignar logo. Amador deixa claro para Merino que essa foi a situação mais triste de sua carreira, até porque Paulina estava super digna. Merino acha que é só pose e manda Paulina entrar. Amador busca Paulina e Carlos Daniel se oferece para acompanhá-la. Merino pede para os dois se sentarem. Ele recita os dados de Paulina e revela na hora que ela é irmã gêmea de Paola Bracho. Paulina desvenda o maior mistério de sua vida. Carlinhos nota Isabel quietinha. Moacir explica que ela está triste por Antônia. Carlinhos lembra que Antônia não é boa. Moacir recomenda que Carlinhos insista ao pai para soltarem Antônia, e ele garante que pedirá. Moacir conta mais histórias para o Fedélio. Lalinha esculhamba Amador para Pedro, e ele exalta como ela é bonita. Adelina aparece e descobre que Paulina foi presa pelo namorado de Lalinha. Merino revela a Paulina que ela foi separada de sua irmã na infância. Ela ficou com a mãe e Paola foi adotada. Isso consta em uma carta que foi enviada para Célia. Merino mostra o documento para Paulina. Naquele momento em que a carta foi escrita, Paola explica que as duas eram gêmeas e ela teve que separá-las na infância. Paola foi adotada pela família Montaner e ela ficou com ela. Paulina tem uma crise de choro ao saber da verdade. Patrícia morre de desespero pela amiga ter ido para a cadeia. Piedade a consola e entrega tudo nas mãos de Deus. Patrícia recorda que Paulina é inocente. Piedade lembra que Jesus também era inocente. E de Judas o mundo tá cheio.
Leda se apresenta para Galícia e pede para conversarem sobre Paola. Merino deixa claro que acredita que Paola foi uma vítima de Paulina. Carlos Daniel não aguenta tamanho absurdo e se levanta exaltado. Merino manda-lhe baixar a bola. Paulina pede pro amado se acalmar. Carlos Daniel sai para chamar um advogado. Paulina orienta que Merino não deixe Carlos Daniel entrar de novo na sala. Galícia explica a Leda que Paola não vai reconhecê-la. A Bruaca insiste para visitar a queridinha. Patrícia revela a Rodrigo aos prantos que Paulina foi presa. Merino explica que Paola sofreu um acidente e não pôde falar. Paulina recomenda que ele fale com o amante da vez, da megera. Merino pergunta se ela se considera culpada ou inocente. Paulina só diz que se considera livre de toda a culpa. Merino começa o interrogatório então. Galícia libera a visita de Leda ao quarto de Paola. A enfermeira acomoda a bruxa. Leda chega no quarto e se depara com Paola prostrada que nem uma estátua. Paulina explica o plano de Paola para Merino, principalmente sobre o roubo da pulseira. Leda se preocupa com Paola acordar um dia. Merino afirma que só com Paola acordando é que Paulina seria livre de culpa. Mas como isso parece que não vai acontecer, ela vai passar pelo menos uns 10 anos presa. Paulina é colocada na cela e chora lembrando do que Merino disse.